Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma revelação da graça de Deus. Eu te convido a ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha que maravilha, que versículo que eu vou ler aqui, que irá tirar muitos que derem atenção a esse versículo da escravidão, achando que ainda são pecadores. Especialmente quem? Os religiosos, porque eles carregam esse fardo, eles carregam esse jugo sobre seus lombos, sobre suas costas. Eles carregam essas carretas carregadas com várias toneladas de pecados. Por isso dizem, não, nós temos que ser servos de Deus, porque nós somos pecadores. Não, aí você fala, não, mas Jesus na morte, ele tirou os pecados do mundo. Não, ele tirou naquela época, hoje não, hoje nós estamos em pecado. Então vamos ler Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Para esse texto, para esta mensagem, eu estou utilizando o texto da NVT, porque um versículo que eu quero aqui, ele ficou bem explicadinho. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de quem? Do Senhor, que é o Espírito. E Ele está onde? Em nosso Espírito. Amém? Assim está escrito. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Versículo 7. Ele é tão rico em graça que nos comprou, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Ponto final. Vou parar nesse versículo 7 de Efésios capítulo 1. Vou ler novamente Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Amém? Assim está no versículo 7. Eu não vou ler que predestinou nada, porque o assunto não é esse. Este versículo 7 é direcionado para um religioso, para o religioso. Isso aqui não é para o povo da graça, não é para o povo que já entendeu, que está entendendo a sã doutrina. Isso aqui é para alguém que fica dizendo que tem pecado. Depois do tetelestai, ninguém mais quem? Ninguém mais que pratica obras do antigo pacto, das leis mosaicas, tem pecado. Porque o pecado, você acha que fumar é pecado? Você acha que beber é pecado? Não, isso é transgressão da carne. A carne de ninguém tem conserto. A carne de todo ser humano, ela é defeituosa. E você acha que você consegue frear ela estando dentro de uma igreja? Aí você vai falar, sim, claro. Não, o certo não é isso. O certo é você estar à vontade andando sem depender de ninguém e você ser livre desta culpa, você ser livre dessa transgressão, você ter alguém espiritual que cuida de você. Assim é o verdadeiro sentido da graça de Deus. Não é você estar blindado dentro de algum lugar, quando você sai daquele lugar, vem à vontade. Aí você, não, não vou pecar não. Vou lá, faço uma semana de jejum, fico consagrado, aí no domingo eu volto lá de novo, para mim não pecar. E isso é uma constante. Isso é uma constante. Mas você está como? Está debaixo da maldição das leis mosaicas. No madeiro, Jesus diz, tetelestai, está consumado, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, eu vou ler novamente o versículo 7 de Efésios 1, assim está escrito, ele é tão rico, ele quem? Cristo, o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Espírito.
Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. De que liberdade Cristo comprou Paulo e eles daqueles dias? E essa palavra não se refere a nós. Eu vou te mostrar. Esse escrito se refere àqueles que passaram, que fizeram a transição do antigo pacto para depois do pacto através da cruz. Aqueles que outrora, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era fariseu. Ele diz que na idade dele ninguém batia ele no conhecimento das leis de Moisés, dadas a Moisés. Então diz, em graça que comprou nossa liberdade. Então comprou a liberdade deles naqueles dias das práticas, das maldições, das leis dadas a Moisés. Isso é. Então você que é um religioso, para você se considera pecador porque você está debaixo de jugo de Moisés. Você está debaixo da necessidade de praticar obras que Jesus naquele madeiro já destruiu. Por isso que você se considera um pecador. Porque se você se considera um pecador, então esse versículo 7, Paulo falou, foi uma mentira. Isso aqui foi um engano. Paulo foi o maior mentiroso da Bíblia. Porque aqui ele disse, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu filho. Então, se você ainda se considera um pecador, o sangue que verteu daquela cruz, para você, não serviu de nada. Você consegue entender? Você consegue ter a dimensão dessa revelação? Mas isso aqui, o seu mestre, ele não pode falar para você. Ele não pode te ensinar, porque isso daqui escraviza. Enquanto ele falar, ele mostrar que você é pecador, ele não explicar um versículo desse, você vai viver a tua vida toda, até que a graça venha te alcançar, debaixo de engano, de fraude, de mentira, vivendo na escravidão religiosa, achando que é um pecador. Por quê? Porque esse abençoado do seu líder religioso, ele podia pegar e explicar esse versículo para você. Que os pecados eram o quê? Vamos para lá, 1 João 3:4. Veja o que eles consideravam pecado naqueles dias. Assim disse João. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Deixa eu colocar em outra versão aqui. Coloquei na Almeida, na Nova Versão Internacional, na NVI. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você entende por que você se considera um pecador? Você entende porque você fica pagando promessa, você fica pagando voto, fica com compromissos dentro de um templo religioso, achando que é uma pecadora, que é um pecador. Mas nós não temos pecados. Porque se eu falar hoje, não, eu sou um pecador, eu estou desmerecendo, eu estou desqualificando, eu estou profanando o sangue que verteu daquela cruz. Eu estou menosprezando, eu estou anulando aquele sacrifício. Porque ele comprou eles daqueles dias. Comprou eles, tirou eles do pecado. Com o sangue eles comprou, eles foram resgatados com o sangue. Então Paulo não se considerava um pecador. Os irmãos ali naqueles dias, naquela época, estavam sendo ensinados, exortados que não eram pecadores. Agora tem cabimento, em pleno século 21, ano 2022, mês de maio, dia 20 de maio, eu aqui gravando esse vídeo, tem cabimento depois de quase 2000 anos do juízo que aconteceu no ano 70. Não vou nem falar do sangue que verteu da cruz, tá? Eu já estou 37 anos depois, eu já estou falando da parousia, da escatologia, do juízo, quando Deus, lá em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, ele estabeleceu a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual, em nosso espírito. Você acha que eu hoje, tendo esse conhecimento, eu me considero um pecador? De forma nenhuma, eu não posso. Aí eles falam, não, mas eles lá falavam que eram pecadores, aquele que não tiver pecado, mas eles falavam antes da cruz, eles falavam antes do juízo do ano 70. Como que eu vou me considerar sendo um pecador, sendo que o próprio Criador, ele, no espírito, está no meu espírito? Diz aí. Ah, mas eu te conheço, você no passado, eu sei o que você fez no verão passado. Obras da minha carne, transgressões da minha carne. E por isso fui disciplinado. Só na coluna eu tenho 3 cirurgias.
tem o risco de, aqui ó, deixa eu ver se você consegue, risco de faca, ó. Aqui ó, risco de faca na mão. Eu fui disciplinado, mas não como um pecador, mas sim como um transgressor da carne. Então eu vou ler pela última vez, Efésios capítulo 1, versículo 7. Bota isso no seu coração. Você que conhece alguém religioso, mas tem que ser aquele religioso mesmo, que anda com um bloco debaixo do braço, dizendo, aqui é a palavra de Deus. Assim, Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Nossos não, deles. Porque nós que nascemos depois do Tetelestai e depois da cruz, todos nasceram sem pecados, porque o fim da lei foi Cristo. Ou não? Ou esse escrito também é mentiroso? O fim da lei não foi Cristo? Porque pelo que os pastores, pelo que os padres, pelo que os líderes religiosos dizem, o Cristo não deu fim a nada. Cristo para eles nem existiu. O fim da lei foi Cristo. Se o fim da lei foi Cristo, o fim das condenações dos pecados foi em Cristo. Foi na cruz. Quando verteu o sangue, aquele precioso sangue, verteu, purificou, santificou e justificou a todos. Ah, mas aquele que mata, que estupra, que rouba, Deus, Elohim, o Criador, é Pai dos Espíritos. Os Espíritos já vieram aperfeiçoados. Os Espíritos que estão nas pessoas, que está no entendimento. Eu não sei aonde fica o Espírito, eu não adianta perguntar isso que eu não sei. Só quem sabe é Deus. O Espírito que está em nós, no nosso entendimento, ele existe antes da fundação do mundo. Ele é perfeito. Ele é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Então, um monte de gente, sabe, coloca no comentário, então quem matou, sabe, a pessoa acha que ela tem no coração, ela tem na mente dela desejo de fazer aquilo, aí ela fica jogando verde, para até achar alguém que fala, não, irmão, você pode ficar à vontade, pode adulterar, pode matar, pode roubar, fica à vontade. Eu acho que essas pessoas devem ser assim. Acho que ela é por isso que Jesus falou, a pessoa faz o que está no coração. Então está no coração o desejo de fazer aquilo. Aí fica aí, arrotando, louco para aparecer alguém e falar, não, que nada, vai lá, desce mesmo, faz isso, bebe cerveja, cachaça, fuma maconha, cheira cocaína, fuma crack, vira peste. Mas você acha que eu vou falar isso? Tendo conhecimento? Não, só que quem pratica essa obra não é um pecado, é uma transgressão da carne. E se for um filho e eleito no Espírito, vai ser disciplinado, porque afinal de contas, o corpo é o templo do Espírito Santo. De certo que eu acho que é o corpo espiritual, porque numa carne suja e imunda dessa, até parece que o espírito ia morar. É no espírito, é no entendimento. É em algum local que não tem contato, não tem ligação nenhuma com a alma e a carne da pessoa. Assim eu creio. Amém? Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Então, religioso, tome juízo. Largue de ser menino, largue de viver na escravidão. Você não tem pecado. Eu assino. Você quer? Manda aí um documento para mim que eu assino, eu me responsabilizo. Cláudio Mendes, pregador, anunciador da graça de Cristo, garante, porque conforme o escrito, não a minha verdade, que eu não sei verdade nenhuma, eu não sei nem falar direito, mas conforme o escrito, conforme o Espírito da graça, conforme o Cristo ressuscitado falou pela boca de Paulo, assim eu creio, aquele escrito foi um escrito espiritual, para dizer, para mostrar que ninguém depois da cruz tem mais pecado, porque as leis foram extintas, foram aniquiladas. Claro, só que aí eu tenho uma notícia não muito boa para você, religioso, para você que dá dízimo, lei, para você que batiza, lei da purificação, para você que come pão e bebe suco, lei da Páscoa, para você que apresenta criança. Jesus foi apresentado porque ele veio sob a lei, para cumprir a lei. Conforme a lei de Moisés, dada a Moisés, o primogênito deveria ser circuncidado ao 8º dia e depois ser apresentado, consagrado ao Senhor. Lei de Moisés. Para você que busca Deus em monte, lei. Busca Deus em templo, lei. Pratica jejum, lei.
Então, enquanto você estiver praticando essas coisas, sinto muito te dizer, por isso que você se considera um pecador, porque você está nas maldições, você está debaixo do engano, você está vivendo antes da cruz, você não alcançou ainda o horizonte da graça, você está lá atrás, você está no deserto, você está lá, metaforicamente falando, você está lá nos 40 anos ainda com os israelitas no deserto. Não alcançou, não chegou ainda na terra que mana leite e mel. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Ninguém mais tem pecado. Quem não pratica a obra de Moisés, quem não vive mais na lei, quem já foi, pela fé sabe que foi resgatado espiritualmente, não tem mais pecado. O que você pode de vez em quando fazer aí é uma transgressão da sua carne. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Se você acha que esse canal tem alguma coisa que serve para você, tem um sininho lá e você aperta lá. E vamos em frente, falando da graça. Agora, essa palavra, eu ia gravar vídeo só amanhã, porque hoje eu gravei 2 vídeos, esse é o terceiro. Por quê? Porque eu peguei minha Bíblia e comecei a ler. Aí você acha um versículo, Porque Efésios, logo no capítulo 1, no versículo 7, quantas vezes eu li Efésios? Mas você vê agora aquele versículo chamou a atenção. Foi do meu entendimento? Eu acredito que não. Foi uma disposição, foi uma indução pelo Espírito Santo. Falou, não, é aqui, ó, é isso aqui que um religioso tem que saber. Esse aqui eu acho que vai ser o 8º vídeo, o 9º vídeo, o 6º vídeo que eu estou colocando lá, religioso. Por quê? Porque eu estou dando uma preferência para direcionar as mensagens para os religiosos, porque são eles que estão cativos, são eles que estão na escravidão. E essa luta minha, a cada dia está ficando mais cascuda. Cada dia mais, cada mensagem dessa que vai chegando a um líder religioso, a alguém, um baba-ovo de religioso, começa a vir comentários ofensivos, comentários meio grosseiros. Por quê? Porque já está começando a incomodar. Eu, tão pequeno que sou, 12 mil inscritos, eu imagino o irmão Geraldo, como aquele irmão Geraldo recebe. É que ele trabalha, ele trabalha com obra, e eu acho que ele chega tão cansado que ele não tem nem tempo de ficar lendo, porque também 200 mil inscritos quase, como que ele vai ficar lendo comentários? Não, ou alguém responde para ele, ou então alguém, às vezes ele dá uma olhadinha, porque ele não tem tempo. Então assim sabe, é o Espírito do Senhor em nós, é Ele que dá esse entendimento, é Ele que coloca, é Ele que dá essa coragem, é Ele que dá essa ousadia, para que nós venhamos falar a respeito dele. Não vou falar, se eu for falar de mim aqui, eu não tinha nenhum inscrito. Quem vai parar para ouvir ou falar do Cláudio Mendes, das coisas que ele fez no verão passado, no inverno passado? Ninguém vai querer ouvir. Amém? Então, graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.